Olá pessoal, fazendo a correção do simulado dessa semana referente a descritores D21, que é reconhecer as diferentes representações de um número racional, e o D22, que é identificar a fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Lembrando que os números racionais têm três representações. Tem fracional, são as frações, tem o decimal, são os decimais, e tem as porcentagens. Então tem fracional, decimal e percentual, ok? São as três representações de um número racional. Então vamos lá. A fração 3/5 pode ser representado pelo número decimal, tá? Lembrando que eu estou em uma fração e quero chegar em um decimal. Eu estou em fração, quero chegar em decimal. O processo para me transformar uma fração em um decimal é a divisão. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3/5 e entender que, na verdade, 3/5 é a divisão de 3 por 5. 3 dá para dividir por 5? Não, então 0, aumenta um 0 aqui em cima. Quantos 5 cabe em 30? 6. 6 vezes 30, 30. Subtraio 0, resultado exato, e 3/5 é a mesma coisa que 0,6, ou 6 décimos. Ok? Então, alternativa correta, letra C. Próxima questão. O número 0,075 ou 75 milésimos é melhor representado pela fração irredutível qual? Tá. Agora eu quero fazer o processo contrário. Quero transformar decimal em fração. O processo de transformar decimal em fração é observar as casas decimais. Ok? Eu tenho 0,075, que também podemos escrever como 75 milésimos. E esse mesmo número, 0,075, como a gente pode representar como 75 milésimos, é 75 dividido por 1000. De simples modo. Quantas casas tem depois da vírgula? 3. Então eu vou colocar a terceira potência de 10. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Tá, só que ele pediu a fração irredutível. Se você olhar, a gente não tem 75 sobre 1000 dentro das alternativas. Tá, 75 e 1000 está na tabuada do 5, ele termina em 0 ou 5, então posso dividir por 5. 75 dividido por 5, 15. 1000 dividido por 5, 200. Opa, de novo eu vou simplificar, porque eu ainda não encontrei uma que bate com as alternativas. 15 dividido por 5, 3. E 200 dividido por 5, 40. Opa, olha lá, alternativa B, 3 sobre 40, certo? Não tem como simplificar mais, significa que é uma fração irredutível. Eu paro aqui. Questão 3. As florestas tropicais são o lugar do planeta onde a vida se manifesta com maior riqueza e intensidade. Nelas estão concentradas aproximadamente 70% das espécies vegetais e animais hoje existentes. Texto adaptado do Greenpeace, Florestas Tropicais, Amazônia em Perigo, dados de 2005. A quantidade aproximada de espécies também pode ser representado por... Opa, eu estou representado por uma porcentagem. E eu quero transformar em decimal, que nas minhas alternativas está em decimal ou fração. Tá? Fração ou decimal.
Ok, fração 70%. 70% é a mesma coisa que 70%. Se você olhar as alternativas, não tem nenhuma que representa, certo? Ok, eu vou transformar 70% em decimal. Como é que eu transformo fração em decimal? Basta dividir. 70 dividido por 100. 100 não cabe em 70, então 0, aumenta um 0. Opa, 100 cabe 7 vezes em 700. Então, 7 vezes 100, 700, resultado exato. Então, 0,7. Se vocês notarem aqui, para o mesmo número, a gente tem representação percentual, temos fracional e temos a representação decimal. Todos têm o mesmo valor, porém, são representados de maneira diferente. 70% não aparece nas alternativas. 70% também não aparece nas alternativas. A única que aparece é 0,7, que também pode ser escrito como 0,70. Esse 0 depois da vírgula, esse 0 depois do 7, ele não é necessário, porém, significa a mesma coisa. Okay? 0,7 e 0,70. Questão 4. A professora Clotilde pediu para os seus estudantes escreverem um número que representasse meio ou metade. Meio ou metade. Os estudantes que acertaram o exercício foram: se a gente for representar de forma geométrica, eu tenho uma figura que está sendo dividida pela metade. Se eu fosse representar isso em fração, seria 1 sobre 2. Se eu fizesse a divisão, eu daria 0,5. E se fosse representado em porcentagem, 50%, que é metade, certo? Então aqui, olhando as respostas dos alunos, Geraldo colocou meio como fração, ok, ele está certo. Cássio colocou meio como fração, como decimal, ele está certo. Carla colocou 1,2, 1,2 não é meio. E Fernando colocou 5 milésimos, que também não é meio, certo? Então os únicos estudantes que estão certos é Geraldo e Cássio. Alternativa B. Dentro das formas de representar o número decimal, a mais comum é a que utiliza vírgula. Pessoal, perdão, isso daqui na verdade o enunciado está errado. É o racional, o número racional. O mais comum é a que utiliza a vírgula, que a gente chama de decimal. Valor como 0,25 está presente nos comércios, nos hospitais, nas lanchonetes e em muitos outros lugares. Esse valor também pode ser representado por. E ele deu várias frações. Então ele quer que a gente transforme 0,25 em fração. 0,25 é 25 centésimos. Então é a mesma coisa, 0,5, que pegar 25 e dividir por 100. Lembrando, duas casas depois da vírgula, divido pela segunda potência de 10, que é o 100. Opa, não apareceu nas alternativas, professor, porque não está simplificado, eu tenho que simplificar. E 25 e 100 está na tabuada do próprio 25, certo? 25 dividido por 25, 1. 100 dividido por 25, 4. Então 0,25 é a mesma coisa que 1/4, ok? Questão 6. Na figura abaixo, o quadrado ABCD foi dividido em 9 quadrados iguais, conforme mostra a figura. A região sombreada corresponde a uma fração da área do total do quadrado. A opção que representa essa fração é, lembrando, uma fração é a divisão do numerador pelo denominador. Se a gente for interpretar cada parte, o denominador é em quantas partes eu vou dividir. Então, em quantas
partes, vou dividir. O numerador é quantas vou selecionar. Aqui, o meu quadradinho está sendo dividido em 9 partes e eu estou selecionando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nonos. Mas, professor, não aparece nas alternativas. Não, porque você não terminou de simplificar. Perdão. 6 e 9 está na tabuada do 3. Então, vou simplificar. Simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. 2 terços. Olha aqui, alternativa D. Ok? Questão 7. Você sabe que as frações estão presentes no nosso dia a dia. Então, você pode afirmar que 1/4 de um dia, 1/4 de hora, 1/4 de um quilo, 1/4 de um litro, 1/4 de um ano é, respectivamente, o mesmo que. Então, vamos lá. 1/4 de dia é a mesma coisa que 1/4 de 24. 24 dividido por 4, 6 horas. 1/4 de hora é 1/4 de 60 minutos, que uma hora tem 60 minutos. 60 dividido por 4, 15 minutos. 1/4 de quilo é 1/4 de 1000. 1 quilo tem 1000 gramas, certo? 1000 dividido por 4, 250 gramas. 1/4 de litro é 1/4 de 1000 ml. Que são as medidas que ele está dando aqui nas alternativas. Ok, pessoal? Para vocês não ficar confusos. De novo, 1/4 de 1000, 1000 dividido por 4 é 250 ml, certo? E 1/4 de ano é 1/4 de 12, já que ele está dando em meses. 12 dividido por 4, 3 meses. Agora vamos ver qual bate. Olha a segunda. 6 horas, 15 minutos, 250, 250 e 3 meses. Ok? Questão 8. Marcos é vendedor em uma loja de bonés. No final do mês, ao verificar as vendas da loja, percebeu que, de um número total de 25 bonés, havia vendido 12. Qual a fração que representa o número de bonés que ficaram no estoque? Olha só suas informações. Eu tenho no total 25. Foram vendidos 12. Então, total 25. Vendido 12. Quantos ficaram, então? Ficaram 13. 25 menos 12. Vou até colocar aqui especificamente. 25 menos 12, 13. Qual que é a fração que representa o número de boné que ficou no estoque? Tá, a minha fração, então, é 13 de 25. 13 que ficaram do total. Ok? 13 de 25. Não tem como simplificar, então acabo aqui. Questão 9, penúltima questão. Um vendedor tinha 25 carros no pátio da concessionária. No mês de janeiro, vendeu 16 carros. Considerando-se o total de carro, a fração que representa o número de vendas de carros no mês de janeiro foi do vendedor foi de. Então, olha as informações. Total 25. Vendeu 16. Então, qual que é a fração? É 16 carros do total de 25. 16, 25 não tem como simplificar, então paro aqui, alternativa A. Ok?
E a última questão. Na figura abaixo, o número de estrelas, no caso seria acima, o número de estrelas é igual a 24. Quantas estrelas representa 2/3 do total? Então, eu quero 2/3 de 24. Isso é a mesma coisa que fazer 2/3 vezes 24. Agora, vamos lá. 2 vezes 24, 48. 48 dividido por 3, 16. Então, 16 estrelas. Ok? Alternativa C. Bem, pessoal, essa é a correção do simulado dessa semana. Espero que tenha ficado claro, nenhuma dúvida. Tchau, tchau.